Entender o processo das coisas é entender o processo da própria vida. 200 dias já se passaram desde esse meu último vídeo aqui. E eu realmente vivi um desafio, só que eu não registrei. E foi muito diferente do que eu havia planejado. Quando eu decidi criar esse desafio, eu tava muito empenhada em fazer as coisas acontecerem. E eu achei que as coisas aconteceriam no meu tempo. Hoje eu tô aqui, com o amor da minha vida, fazendo as coisas totalmente fora do meu tempo. Se a gente tivesse passado a tinta vermelha direto no branco, a parede teria ficado rosa. Eu ia ficar muito chateada. Me passou na cabeça, talvez a gente precise fazer um fundo mais escuro, deixar a parede pronta pra passar a cor do jeito que eu quero que a cor fique no final. Isso veio a ideia de pesquisar sobre o fundo ideal. E aí, a partir da aplicação desse fundo ideal, eu fui vendo que, por mais que eu quisesse o cenário pronto, a sala já com a cor, já com as decorações, com os boiseries, com as molduras, tudo pronto, 100%, não dá pra fazer do jeito que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero. As coisas demandam tempo, as coisas levam tempo, e entender isso no processo natural das coisas, principalmente numa reforma de uma casa, desafiador. Principalmente quando você é uma pessoa que tá sempre correndo, tá sempre querendo fazer alguma coisa nova. Entender o processo das coisas é entender o processo da própria vida. Eu vivi uma vida devorando versões de mim, uma atrás da outra, em busca de prazeres momentâneos. A gente reclama muito de outros relacionamentos, mas às vezes você é o problema. E aí a dificuldade de enxergar quando você é o problema faz com que você acabe devorando muito as coisas. E você vive uma vida de entregas, vontades e desejos e não autodescobertas. E entender o processo das coisas é entender que por dentro nós também precisamos passar uma base, mesmo que não seja da cor que a gente goste, para poder ter uma finalização bem feita. Então, o que é crescer se não entender o processo das coisas? Parar para analisar toda a bagunça que tá acontecendo agora e entender que é um cômodo de cada vez. Nossa, queria, né, fazer igual a série que tem o meu nome, Samantha, mexeu o nariz. E aí, de repente, a casa tá simplesmente brilhando, do jeito que eu imaginei. Mas as coisas não funcionam assim, desse jeito. Então, entender que o processo natural das coisas demandam de mim uma rotina, demandam de mim uma estrutura, assim como tá demandando aqui, ó, preparar essa parede, passar uma base numa cor feia, deixar de um jeito que eu não gosto, mas extremamente necessário para que tenha o resultado que eu quero que ele tenha. Ver as paredes assim, começar a entender que minhas paredes internas também estão passando por reforma e não dá pra ter o tom de vermelho perfeito do jeito que eu quero se antes eu não passar uma base de areia. Então a base de areia é que vai fortalecer pro resultado do que eu quero chegar, né? Essa é a primeira etapa do processo. A gente passou alguns cantinhos do vermelho, pretendemos passar agora a primeira camada de vermelho. Só de deixar a parede totalmente vermelha, eu já tô visualizando a casa do jeitinho que eu quero. Então, estou muito empolgada. Quando você ouve as suas próprias vontades, seus próprios desejos, é como se a vida te colocasse de volta no eixo. É como se você encontrasse de volta o caminho que você estava procurando durante todo esse tempo. Eu acho que pela primeira vez na minha vida, eu tô passando pelo maior desafio da minha vida, só que dessa vez eu tenho saúde mental. A saúde mental que
nas versões anteriores eu não tive. E lidar com tudo isso é novo. É me sentir uma criança por dentro e crescer. Eu costumo falar que quando a gente cresce nessa fase adulta, é como se a gente criasse estrias por dentro, porque a nossa alma estica por dentro. Eu não consigo descrever de uma maneira mais simples. Como se virasse um lobisomem, né? O lobisomem não vem assim inteiro. Vai se transformar, só que por dentro. Eu acho que essa é a melhor descrição. E criam essas estrias que ninguém vê, mas a gente sente quando elas rasgam. A gente sente. Porque crescer dói. E crescer é entender que nem sempre a gente é o culpado e nem sempre a gente é a vítima. Crescer é reconhecer tudo isso de uma única maneira, mas principalmente com você mesmo. Compreender que você tá num processo de crescimento, que você precisa reconhecer os seus próprios erros, as suas falhas e entender aonde você está vacilando com a melhor versão sua que você promete pra você todos os dias. Aquela versão que você olha no espelho e você fala: é essa pessoa que eu sou. Então cadê você trabalhando para ser essa versão de você todos os dias? A gente esquece, né? Eu sei como a gente esquece. Por isso que, além desse crescimento todo que eu tenho vivido, eu uso o tarô como uma ferramenta. A partir do autoconhecimento, a partir do decifrar o que tá acontecendo com a minha mente, que eu consegui desbloquear os caminhos para entender aonde eu estava vacilando como emocional, com a minha saúde, com meus relacionamentos, com as minhas emoções, com tudo que eu sinto, com tudo aquilo que eu acredito que eu vou viver e eu acabo não vivendo. Deve estar rolando uma reforma interna aí. E aí a gente aproveita e faz uma reforma externa, né? Porque aí a gente pode deixar a casa bonita juntas. É isso.